Queridos, eu quero trazer uma palavra esta noite. Nós estamos falando sobre vitória gloriosa. Esse é o ano da nossa vitória gloriosa. Diga a tua irmã assim: esse é o ano da sua vitória gloriosa. Aleluia. E eu quero nesta noite falar sobre a vitória gloriosa de Jesus sobre os demônios. E eu sei que esta palavra vai trazer uma revelação muito profunda para você. E com certeza vai mudar muita coisa na sua vida. Vamos lá, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 13. Nós vamos ler a partir do verso 10. Lucas 13, verso 10. Diz assim a palavra de Deus: Aconteceu em certo sábado, quando Jesus estava ensinando em uma das sinagogas, que se aproximou uma mulher possuída há 18 anos por um espírito de enfermidade que a mantinha doente. Ela caminhava encurvada, sem condição alguma de se endireitar. Ao observá-la, Jesus pediu que viesse à frente e lhe afirmou: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Em seguida, lhe impôs as mãos e naquele mesmo instante, ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Entretanto, o dirigente da sinagoga, indignado ao ver Jesus curando no sábado, admoestou a multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar. Vinde, portanto, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Então o Senhor exclamou: Hipócritas! Porventura, cada um de vós não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para servir-lhe água? Sendo assim, por qual motivo não se deveria libertar em dia de sábado esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás escravizava por 18 anos? Aleluia. Pai, nós te somos tão gratos pela tua palavra. Te louvamos por tudo que o Senhor já fez aqui esta noite, pelas palavras que foram liberadas sobre a vida dos teus filhos. Sei que o teu Espírito Santo já falou de forma muito tremenda ao nosso coração. Mas te pedimos ainda, ó Pai, que neste momento o Senhor traga uma revelação fresca da tua palavra. Fala ao coração dos teus filhos. Quebra todos os arguilhões, todo o sofisma de Satanás e nos ensina, Deus, a compreender de fato a sua boa, perfeita e agradável vontade. Fala conosco agora de uma forma muito especial. Nós te pedimos, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Coloca a mão no teu coração e diga: Espírito Santo, eu estou pronto para ouvir a tua voz. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, essa história para mim é uma história muito tremenda. Sabe, eu estou destacando na Bíblia e principalmente nos Evangelhos, pessoas que foram encontradas por Jesus em um estado difícil na sua vida e que o próprio Cristo foi lá e restaurou, curou, salvou, libertou aquelas vidas. Estou mostrando a vocês aqui que a vitória gloriosa, ela se manifesta pelo poder de Cristo nas nossas vidas, para trazer aquilo que nós necessitamos. Que o Senhor Jesus, Ele está atento às nossas necessidades. Coisas que nós não pedimos, coisas que nós não imaginamos, coisas que nós nem oramos, o Senhor Jesus está de olho para nos abençoar. Diga a teu irmão assim: Jesus está de olho em você para te abençoar. Você pode aplaudir a Ele por isso? Aleluia! Aqui nós temos a história de uma mulher que tinha uma vida completamente arruinada. A Bíblia diz que ela, 18 anos, era atormentada por um espírito
Esse espírito desenvolveu nessa mulher uma doença que fazia com que ela andasse encurvada. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para esse fato. Satanás pode sim provocar doenças. Eu não posso afirmar que todas as doenças são provocadas por demônios, mas posso te dizer que demônios provocam doença. E essa mulher estava doente por causa de um espírito maligno que a atormentava, 18 anos, colocando nela uma enfermidade e que ela não podia andar direito, ela andava encurvada. E aqui o mais interessante é que essa mulher era uma mulher que ia à igreja. Ela ia à igreja, ela participava dos cultos da igreja, vamos colocar assim, contextualizando, né, nas reuniões da sinagoga. E ela estava lá no sábado, que era o dia que eles tiravam para adorar ao Senhor. E quantas vezes essa mulher esteve ali naquela igreja? Quantas e quantas vezes ela foi àqueles cultos? Mas ela nunca, ninguém nunca enxergou o demônio que estava na vida dela. Às vezes nós não temos noção de quantas pessoas estão nas igrejas, mas estão sofrendo, atormentadas, angustiadas, sofrendo horrores e terrores que o demônio tem proporcionado na sua vida, na sua casa. Pessoas que estão andando enfermas, doentes, que não dormem, que não comem, que vivem atormentadas por demônios todos os dias, ano após ano, como esta mulher. Dos 18 anos, todos os dias ela convivia com esse demônio. Conheci uma mulher que vivia assim. Ela viveu muitos anos atormentadas por demônios. E nunca tinha sido curada. Até que Jesus entrou na história dela. Até que Jesus entrou. Diga assim, os demônios vão dominar até Jesus entrar na nossa história. Dá uma aplauso forte a Ele. Glória a Deus. E Jesus entra na história dessa mulher. Em primeiro momento, Jesus a encontra. Eu quero te dizer que Jesus é aquele que vai atrás dos que estão perdidos. Sabe, Ele é o bom pastor que deixa as 99 e vai atrás da ovelha perdida. Eu quero que você entenda um pouco do contexto dessa história, porque a sinagoga, ela tinha divisões. Então, na parte central, aqui o altar era dividido em Santíssimo, Lugar Santo e o átrio. No átrio, no lugar próximo ao altar, só ficavam os homens. As mulheres não entravam no templo, na parte baixa do templo, que era próximo ao altar. Esse lugar era reservado para os homens, os sacerdotes. E era dividido assim. E tinha um compartimento mais alto, que eram as galerias, que nós chamamos hoje, né, as galerias, onde as mulheres ficavam. Então, os homens ficavam na parte central do templo e as mulheres ficavam na periferia dos templos. Elas não tinham acesso. Tinha um outro agravante aqui, na vida dessa mulher, é que ela era doente. Ela era uma mulher defeituosa. E o defeituoso, ele não podia entrar no templo, sendo homem ou mulher. O defeituoso, ele não podia nem ofertar. Porque quando o sacerdote, ele ia receber a oferta, primeiro ele examinava a oferta, para ver se a oferta era uma oferta limpa, uma oferta perfeita. A oferta para Deus não podia ter nenhum defeito. Você não podia trazer um carneiro manco, com o olho furado, cego. Então o sacerdote primeiro examinava a oferta. E ele via se a oferta era perfeita, então ele recebia a oferta.
Mas depois que ele observava a oferta, ele observava o ofertante. Se o ofertante fosse um doente, ele não recebia a oferta do ofertante. Porque tinha que ser perfeito, tanto a oferta como o ofertante. Tinha que ser perfeito os dois. Então aquela mulher, ela não podia nem entrar no templo, ela já não entrava, mas nem no lugar reservado às mulheres ela poderia ficar. Por isso Jesus é a oferta perfeita. Jesus é a oferta perfeita porque ele era o cordeiro sem mácula, sem mancha, sem ruga, perfeito, sem pecado, e também ele era o ofertante perfeito. Quando Deus recebe Jesus como oferta pelo meu e seu pecado, ele nos isentou de todo o mal. Por isso todos nós hoje podemos estar aqui no templo, homens, mulheres, crianças, adorando ao Senhor, porque Jesus já foi feito como oferta perfeita. Aleluia! Então eu fico pensando na sensibilidade de Jesus. E eu quero te chamar a sua atenção para isso. Às vezes nós estamos tão assim, para baixo, tão humilhados, tão sofridos, que a gente pensa assim, até Deus esqueceu da gente. Até Deus esqueceu que eu existo. Deus nem sabe que eu estou aqui. Mas Jesus vai nos dizer, não é assim. Eu não deixei vocês à toa. E eu não deixei vocês entregue ao diabo. Eu estou com vocês. Lá em João 15, ele vai dizer, não foram vocês que me escolheram. Fui eu quem escolhi vocês. Para que vocês vão e deem fruto. E os vossos frutos permaneçam. Então, todos nós, na verdade, um dia fomos encontrados por Jesus. E é aí que Satanás, se apavora. Porque ele pensa, ele tenta dizer isso. O mundo tenta dizer isso. As pessoas tentam dizer isso. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer, e Deus entregou esse mundo na mão do diabo? Não. O mundo pode estar até na mão do diabo, mas Deus está no controle. Deus está no controle. E aí ele olha para essa mulher, que ia à igreja continuamente, mas nunca ela foi vista de fato. Nunca ela foi olhada com o olhar que Cristo olhou. E aí Jesus olha para aquela mulher e a chama. E isso causa um alvoroço. Como é que ele chama uma mulher doente para dentro do templo? Como é que ele chama uma mulher doente para dentro do templo? E o pior, no sábado, para ser curada. Então ele chama a mulher doente para dentro do templo e ele enxerga essa mulher no meio de tantas outras mulheres que estavam ali, no meio daqueles homens todos que estavam ali. Jesus enxergou aquela mulher e disse, vem para mim. Escrevendo lá no Evangelho de Mateus, Jesus vai dizer, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia. Jesus encontra os perdidos. Sabe, irmãos, quantos de nós aqui temos histórias assim? Nós fomos encontrados por Jesus nas nossas vidas, por onde nós andávamos. Quantas vezes você está assim, à toa da vida, e de repente Deus manda lá um servo, um profeta, um homem de Deus, uma mulher de Deus, para te dizer algumas coisas. Eu me lembro que um dia eu ia subindo a escada ali da prefeitura, eu ia me encontrar com alguém lá, e aí eu ia subindo a escada e vi uma irmã descendo, e daqui a pouco a irmã entrou em mistério na minha frente, e ficou eu andando para lá e lá para cá, e o mistério caiu ali naquele lugar. E aquela mulher me abraçou e começou a profetizar sobre a minha vida ali no meio da escada, no meio da prefeitura. Deus me encontrou naquele lugar. Dá um aplauso forte ao Senhor. Aleluia. Deus encontra o perdido, Deus encontra o perdido. Eu me lembro uma vez que fui pregar na igreja em São Cristóvão.
E nesse período eu não tinha carro, eu estava ainda no seminário me formando, fui convidado por um dos colegas de turma para pregar lá nessa igreja. E eu me lembro que eu desci no ônibus e fui entrando ali naquelas ruas ali, que eu nem lembro mais onde era. E eu sei que quando eu passei em uma daquelas ruas, um homem veio me seguindo. E esse homem me seguiu e foi até a igreja. E ele sentou na igreja lá e eu preguei. No final ele aceitou Jesus. E foi uma festa, né? É uma festa, sempre uma festa quando alguém aceita Jesus. E ele disse, na verdade eu vim seguindo ele que eu ia assaltar ele. E aí ele entrou na igreja, eu entrei. Estava esperando ele sair. E cheguei aqui e aceitei Jesus. Eu disse, uau, Jesus encontrou o perdido. Jesus encontra os perdidos da forma mais estranha. Jesus botou aquele homem para me seguir. E ele pensou que estava me perseguindo. E na verdade, quem estava perseguindo ele foi Jesus. Jesus te encontra. Ele sempre vai te encontrar. Pedro, quando ele está no momento mais difícil da vida dele. O momento mais difícil da vida de Pedro, depois que ele nega Jesus. E ele está em casa. E ele não sabia mais o que fazer, não sabia para onde ir. Então ele decide voltar para a velha vida. Ele diz, eu vou pescar. E aí Pedro, ele leva com ele mais 5 apóstolos. Pedro estava disposto a acabar com o ministério de Jesus. Por causa da vida dele amargurada. Sabe quando a gente está amargurado? Quando a gente está endemoniado, a gente não destrói só nossas vidas não, a gente destrói a vida dos outros também. E aí ele disse, eu vou pescar. E aí vai João, vai Pedro, vai André, vai mais uma galera com ele. E aí quando ele está lá pescando e sem conseguir nada, Jesus aparece e diz, venha, eu vim te buscar. Eu vim de novo buscar você. Diga a teu irmão assim, Jesus ele vai sempre te encontrar. Sempre, sempre. Aquela mulher estava perdida, possessa, escravizada, mas Jesus a encontrou. Por isso nós podemos ter esperança. Podemos ainda ter esperança. Enquanto a igreja estiver na terra, podemos ter esperança. Porque Jesus continua andando pelo planeta Terra, procurando, caçando, indo atrás, sabe, estendendo as mãos para centenas e milhares de perdidos que estão nesse mundo. Pessoas que talvez você não consiga alcançar, Jesus está indo lá atrás dele. Jesus está indo lá buscar eles. Ouvi o testemunho de um homem, um empresário, que ele conta que ele estava no hotel e ele estava decidido a se suicidar. E ele subiu para o quarto do hotel, colocou a arma sobre o criado mudo e abriu a gaveta. E lá dentro da gaveta tinha uma Bíblia dos Gideões. E ele começou a ler aquela Bíblia. E quando ele leu aquela palavra entrou no coração dele. E naquele dia, naquela hora, ele se ajoelhou e ali naquele quarto, ele reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. E ele mudou completamente de vida. Hoje ele é um dos Gideões do Brasil. Ele é um dos homens que mais investe em confecções de Bíblia no mundo inteiro. Ele gasta milhões hoje financiando Bíblias para os países onde o Evangelho não pode ser alcançado. Porque Jesus o alcançou quando ele estava perdido. Jesus viu aquela mulher quando ninguém viu e a trouxe. Uma outra coisa aqui muito poderosa é que Jesus revela os demônios ocultos. E aqui eu quero chamar a atenção de você para essa verdade. Quantos demônios estão ocultos, trabalhando nas nossas vidas, nas nossas casas? Quem olhava para aquela mulher, se não tiver o dom de discernimento de espírito, vai olhar para ela e dizer, é uma mulher doente, simplesmente. É uma mulher que tem um problema sério de coluna e anda encurvada.
Ninguém olharia para aquela mulher aos olhos naturais e diria: essa mulher é uma endemoniada, porque ela não parecia ser uma endemoniada. Às vezes nós temos uma ideia de que o endemoniado é só aquele que tem um semblante enlouquecido, né? Aqui, que começa a queimar pólvora, a beber sangue, beber cachaça e falar assuncê, coisas assim. Aquela mulher, ela ia à igreja, ela participava das programações, ela estava lá. E aquele demônio, ele não se importava com isso, porque ele já tinha o que ele queria, ele já tinha a alma dela, e ele já tinha o corpo dela. Então, para ele não fazia diferença se ela estava no culto ou se ela estava lavando roupa. O importante é que ele era dela. Quantas vezes nós vamos expulsar demônios e os demônios começam a gritar: ele é meu, a mãe dele me deu, a mãe dele entregou ele a mim, eu não vou sair daqui. Só que a Bíblia diz que Jesus, com o sangue dele na cruz, comprou todos nós, fomos comprados pelo sangue da cruz. E quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele perdeu o direito, o demônio perdeu o direito de te possuir. É só você entregar a sua vida a Jesus. E ele nos deu autoridade para expulsar demônios, principados e potestades. Aleluia. Aquele demônio oculto dentro daquela casa, 24 horas, sabe, adoecendo, encurvando aquela mulher. Quantas casas tem assim, que tem demônios ocultos, demônios que eles não se manifestam, eles não falam através das pessoas, eles simplesmente agem, eles simplesmente fazem acontecer o mal naquela casa. Há uma passagem na Bíblia que Jesus levam para ele um jovem que tem um demônio mudo e surdo. Há demônios assim, mudo e surdos. Eles não ouvem, eles não falam, eles só reconhecem a autoridade de Jesus. E eles estão agindo de forma oculta dentro das casas, destruindo vidas, causando doença, causando divórcio, morte, separação, destruição. Quantas casas estão vivendo atormentadas por causa de demônios? Existe uma casta de demônios chamado demônio de Ronda, que é dado um outro nome aí nas seitas. E esses demônios, eles entram nas casas e eles observam a casa. Aonde esses demônios são revelados? No livro de Jó. A Bíblia diz que quando Deus reúne os filhos de Deus, aparece um demônio e Deus pergunta a ele: de onde você veio? Ele disse: eu vim de rondar a terra. Demônios de ronda, que entram nas casas, observam as casas, e eles observam os pontos fracos da casa, e ele começa a trabalhar naquela casa, e quando ele acha uma brecha, ele vai e se instala, e ele traz com ele outros demônios, e começa a haver uma destruição naquela casa, em todas as áreas, financeira, emocional, espiritual, na saúde. O demônio vai entrando. O demônio entrou na casa daquela mulher, se instalou 18 anos. O que ela fez, eu não sei. Eu só sei que ela era uma mulher religiosa, mas estava completamente dominada por demônios. Então, quando Jesus chama aquela mulher para orar por ela, diante dos olhos de todos que estavam ali, era só uma enfermidade. Mas não era só uma enfermidade, era uma possessão demoníaca, que Jesus usa da autoridade dele
E a Bíblia diz que assim que aquele demônio sai, a mulher se endireita. Ele fazia aquela mulher de cavalo, né? Não é assim que eles dizem? Meu cavalo. E ele montou nas costas daquela pobre coitada e fez ela andar todo o tempo encurvada. E aquela mulher não podia olhar de frente. Ela tinha que todo o tempo andar humilhada, cabisbaixa, sem expressão, sem vida, sendo notada como a pobre coitada, porque aquele demônio se apossou. Ela não tinha coragem de tirar, ela não tinha coragem de se levantar contra ele, ela não tinha força para se levantar contra ele. Não existia ninguém naquela igreja que tivesse a sensibilidade de enxergar que por trás daquela mulher encurvada existia um demônio, até que Jesus entra e revela os demônios ocultos. Diz: tem demônio aqui. Quantas vezes nós vemos isso acontecer? Em casas que quando a pessoa se converte, aceita Jesus, e Jesus entra naquela casa e começa um rebuliço tremendo na família, começa a acontecer coisas estranhas dentro da casa, é porque quando Jesus chega, o demônio tem que sair. Onde Jesus chega, o demônio não pode ficar. Jesus revela os demônios ocultos, diz: é demônio aí, é demônio aí. E Jesus vence o demônio daquela mulher e liberta. Eu quero dizer esta noite que toda encurvatura, toda humilhação, toda paralisia que o demônio tem colocado na sua vida, hoje vai cair por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. A terceira coisa que nos dá a vitória gloriosa é que Jesus traz honra ao humilhado. Interessante é que deveria se alegrar, né? Deveria ter uma festa naquela igreja, naquele lugar. Mas a Bíblia diz que os líderes daquela igreja enciumados, um espírito de ciúme doentio, eles não celebram a vitória daquela mulher. Eles queriam manter as tradições e não celebrar a vitória. E não ver o que Jesus estava fazendo, o que ele fez na vida daquela mulher. E aí eles tentam levá-la a um estado de humilhação de novo. E ele diz: tem todos os dias da semana, e você veio logo aqui no sábado e começa a dar indireta. E Jesus olha para eles e diz: hipócritas, sabe como vocês são fracos, como vocês são falsos? Será que vocês não conseguem ver o que o diabo está fazendo na vida dessa mulher, o que ele estava fazendo? Será que vocês não conseguem perceber isso? Que ela precisava urgentemente de um milagre. Deixa eu te dizer, se você precisa urgentemente de um milagre, Jesus vai até você. Amém? E aí ele diz algo muito poderoso, e ele cala a boca daqueles homens. Ele diz: por acaso eu poderia deixar essa filha de Abraão acorrentada na mão de Satanás? Diga assim: Jesus não pode deixar os filhos de Abraão presos na mão do diabo. Aleluia, glória a Deus. Por isso, eu quero que você vá comigo, só para a gente encerrar aqui, para eu te dizer, concluir essa minha palavra, lá em Gálatas, capítulo 3. Olha o que a palavra de Deus diz sobre nós. Aleluia. Gálatas 3, verso 29. E se sois de Cristo, quantos aqui são de Cristo? Amém? Então, sois descendência de Abraão e plenos herdeiros de acordo com a promessa. Dá um aplauso forte ao Senhor. Aleluia!
Jesus diz: eu não posso deixar essa mulher escravizada, porque ela é filha de Abraão. Satanás não pode te manter escravizado, porque você é filho de Abraão. Amém? Então você tem que receber essa herança, você tem que receber esta promessa, esta bênção, você tem que tomar posse disso. E era isso que Jesus estava fazendo ali. Jesus estava dando posse àquela mulher, algo que ela tinha direito, era por direito dela, ser livre, ser curada, não ser atormentada por aqueles demônios, era um direito dela. E eu quero te dizer que Jesus Cristo conquistou na cruz, através do sangue dele, esse direito para a sua vida. Você não precisa viver escravizado por demônios, pelo diabo. Você não precisa viver prisioneiro de Satanás, porque você é filho de Abraão, você é de Cristo, você é herdeiro conforme a promessa. Dá um aplauso forte ao Senhor. É um direito seu. É um direito seu. É um direito. E Jesus disse: eu estou dando a ela o que é de direito dela. E aqueles homens se calam, porque eles entendiam sobre isso. Eles entendiam o que é ser filho de Abraão. Todo judeu se orgulha por ser filho de Abraão, porque eles sabem que Abraão recebeu de Deus toda a promessa. E Jesus é a promessa de Deus, feita a Abraão para todos nós. Então nós temos a promessa da liberdade, a promessa da prosperidade, a promessa da saúde, nós temos a promessa da bênção da nossa descendência, todas as bênçãos bíblicas que Deus deu a Abraão, e todas as bênçãos bíblicas escritas na Bíblia, pertencem a nós, porque somos de Cristo e somos herdeiros conforme todas as promessas. Aí Cristo diz: o meu povo sofre por falta de conhecimento. Ele não disse: o ímpio sofre, o endemoniado sofre. Ele disse: meu povo. Aquela mulher, ela era povo de Deus. Povo de Deus. Engraçado, hoje, se nós soubermos: tem um irmão na igreja endemoniado, como é que pode isso e tal? Aquilo ali nunca foi crente, aquilo ali. Jesus Cristo, ele não entra nesse mérito. Jesus Cristo olha para aquela mulher e diz: eu sei que ela merece. Eu sei que ela merece. Eu sei que ela tem direito, porque eu dei a ela esse direito. Jesus Cristo está te dizendo: você tem direito. E aí ele pega o humilhado e ele exalta o humilhado. Ele pega o abatido e levanta o abatido. Ele pega o esquecido que estava largado e traz de volta a luz. Ele tira aquele que estava sentado nas trevas e faz assentar-se nos lugares celestiais, nele mesmo, em Cristo Jesus, diante do Pai. Ninguém podia mais olhar agora para essa mulher como endemoniada, como encurvada, como uma doente, porque Jesus a libertou. E nesta noite, Jesus, ele quer libertar você. Ele quer quebrar as cadeias de Satanás. Esta noite, Jesus está dizendo: eu vou entrar na sua casa. Eu vou entrar nos lugares ocultos, nos lugares aonde ninguém entrou. Eu vou lá e vou libertar você. Eu vou lá tirar você deste lugar. Eu vou tirar o trono de Satanás que entrou na sua casa. O trono de Satanás que entrou na sua vida, na sua saúde, no seu casamento. Onde você sentou, Satanás, você vai sair. Você vai sair. Amém? Amém? Você pode receber isso? Você pode receber isso? Jesus está aqui para tirar o trono, destronar Satanás. A palavra de Deus diz que ele se manifestou, o Filho de Deus se manifestou para desfazer todas as obras do diabo.
Aonde tem uma obra de Satanás, chegou o carpinteiro, chegou o engenheiro, chegou o homem que tem poder para esmiuçar, acabar com a obra dele, acabar com o projeto dele. Assim ele fez na vida dessa mulher, 18 anos. Ele disse: até aqui, Satanás, até aqui você agiu na vida dessa mulher. Sabe quando o Satanás começou a trabalhar na vida dessa mulher? Jesus morreu provavelmente aos 33 anos. Então, se você tirar aí 18 anos, Jesus estava com a média de 15 anos de idade. Jesus era adolescente quando Satanás começou a trabalhar na vida dessa mulher. Eu acho que Jesus ficava lá orando, disse: deixa você, vai chegar a minha hora, vai chegar o meu dia, vai chegar a minha hora de encontrar ela. E aí Satanás solto, correndo solto, fazendo o que queria naquela casa, fazendo o que queria na vida daquela mulher. Até que Jesus disse: agora chegou a minha vez, agora chegou. Diga assim: agora chegou a minha vez. Uou, fica de pé, eu quero orar por você.